queridos alunos, sejam bem-vindos à aula online dos Encontros de Música Clássica e sejam muito bem-vindos à música orquestral das óperas. Vamos reverenciar a rainha de todas as artes. Viva a música! Esta arte tão imensa e tão variada. E a ópera é um mundo fascinante, porque a ópera engloba num único espetáculo a orquestra, os solistas, os corais, os balés, além da literatura, da poesia, da pintura, tudo aglutinado num único espetáculo para o nosso deleite. Entrar no mundo da ópera é muito cativante através das áreas que são apresentadas em concertos, ouvir as lindas áreas das grandes óperas, ouvir os coros das óperas, que são fantásticos, e também a música orquestral das óperas, que é o nosso tema de hoje. Quando a gente percebe, a gente já está amando a ópera, porque ainda além disso tem histórias muito bonitas, tiradas da literatura, da mitologia, uma pesquisa muito ampla e que amplia muito a nossa cultura. A criação da ópera foi muito importante para a história da música, porque ela proporcionou o desenvolvimento da música instrumental, do embrião, ali estava o embrião da orquestra. Tudo começou quando Claudio Monteverdi, o italiano que estreou a primeira ópera da história em 1607, a ópera L'Orfeu, ele organizou 36 instrumentos para acompanhar em frente ao palco, acompanhar a ação da sua primeira ópera. Esses 36 instrumentos, na época, nunca tinha se reunido um número tão grande de músicos tocando juntos e de uma forma não organizada, como nós temos a orquestra hoje, mas com uma mistura de timbres. Isso que foi inovador, porque até então os conjuntos instrumentais se apresentavam sempre com timbres homogêneos. Os sopros eram só os sopros, ou as cordas, só as cordas. Mas misturar isso não tinha acontecido. E esse é o princípio da orquestra. A orquestração tem como objetivo a fusão, a mistura desses timbres variados que compõem uma orquestra. A orquestra é dividida em 4 partes e a gente costuma chamar essas partes de naipes. E eles foram organizados e postados na posição que a gente conhece, de acordo com a sonoridade mais suave no primeiro naipe, que é das cordas, e vai aumentando a sonoridade e os timbres. As madeiras e os metais formam o grupo dos instrumentos de sopro. As madeiras, que tem a flauta, oboé, clarinete e fagote, tem uma sonoridade menor que os metais, trompas, trompetes, trombones e tubas. E o naipe das cordas tem uma sonoridade delicada e a quantidade das cordas, através de estudos, foi encontrado a melhor combinação de número de cordas para harmonizar com os timbres dos instrumentos que vêm atrás. As cordas são formadas pelos primeiros e segundos violinos, as violas, os violoncelos e os contrabaixos. Esse conjunto musical é tipicamente ocidental. E para reger, o maestro precisa se preparar muito e a sua importância é muito grande para administrar tudo
isso harmoniosamente e perfeitamente. Então, o maestro de ópera é completamente diferente do maestro sinfônico. O maestro sinfônico vai reger uma sinfonia, por exemplo, que é a obra especial que o compositor cria para ser executado pela orquestra. Ele pode reger o maestro sinfônico, a orquestra com uma obra coral ou a orquestra acompanhando um balé. Mas o maestro de ópera, ele tem todas essas vertentes no mesmo momento. Muitas vezes eles têm que reger uma imensa orquestra que está embaixo no fosso, e no palco ele tem que reger um grande coral, solistas dar as entradas do balé, e muitas vezes isso acontece tudo junto. Além disso, ele tem que estar atento à orquestra, que as cordas não desafinem, os violinos não desafinem, que as trompas não falhem, que os instrumentos executem as notas certas das partituras, que estão na partitura, que não errem. Então, um maestro de ópera, normalmente, são grandes maestros com um ouvido absoluto, e concentração extrema. Então, são poucos no mundo que regem também óperas, né? E essas obras orquestrais das óperas são muito apresentadas em concertos. E nós vamos abrir a nossa aula de hoje com uma maravilhosa obra orquestral, o Intermezzo da Cavalleria Rusticana. Essa ópera, Cavalleria Rusticana, foi composta pelo italiano Mascagni, Pietro Mascagni. Quando ele tinha 27 anos, ele compôs sua primeira ópera, que foi essa. E em um único ato, mas esse ato é dividido em duas partes. Então, ele só é unido pelo intermezzo orquestral, não tem interrupção nessa ópera. E Mascagni também vai ser o responsável por compor a primeira ópera verista, de um novo estilo da ópera italiana. Essa ópera, Cavalleria Rusticana, foi estreada em Roma em 1890, já no final do século XIX. O verismo teve sua origem no movimento literário francês do naturalismo, que foi liderado pelo escritor e romancista francês Émile Zola. O naturalismo voltou-se para contar histórias de camponeses, de pessoas mais simples, que até então esse assunto não era considerado um bom assunto para a literatura nem para as óperas. Então, o verismo não vai mais contar história de deuses, de mitologia, de rainhas, de reis. Ele vai contar histórias do cotidiano das pessoas comuns. E a Cavalleria Rusticana vai se passar na Sicília. E conta uma história de traição, de vingança e que acaba em morte. E a traição de amor. Todos conhecem, é uma característica da história dos sicilianos, que lavam a honra com sangue. É sobre isso a Cavalleria Rusticana. E o intermezzo, eu peço a vocês que antes de começar, vamos nos colocar com a nossa escutativa, com a concentração, com a atenção, porque nós vamos ouvir uma maravilha. Uma orquestração delicada, suave e regida de maneira suave e delicada, mas com muita precisão, por Gustavo Dudamel, o venezuelano. A orquestra é a Orquestra de Gotemburgo, da Suécia. Vocês observem que com a mão direita e com a batuta, ele vai comandar o andamento, que tem que ser o mesmo do começo até o fim,
né, o ritmo, e com a mão esquerda ele vai dar ênfase às expressividades e dirigir as dinâmicas. Então, o que nós vamos assistir hoje, nessa orquestração delicada, começa com os violinos. E, em seguida, entra um diálogo com o oboé. E o oboé já se integra na sonoridade de toda a orquestra. Que para essa orquestração, Mascagni usou só cordas e madeiras. Não tem metais nem percussão. E Dudamel vai trazendo a expressividade, uma dinâmica crescente nas cordas, porque ela tem esse intermezzo é para preparar as pessoas para a segunda parte, que vai ser a parte trágica. Nós vamos ver o acabamento desse intermezzo sendo feito pelo oboé, pelos oboés, clarinetes e pelos fagotes. Quero chamar a atenção para vocês da postura do maestro contemporâneo, que foi uma postura inaugurada por Gustavo Dudamel. É uma postura na qual o maestro moderno, contemporâneo, ele se integra com a orquestra. Ele não fica uma figura separada e a orquestra lá, é tudo uma coisa só. Então, quando termina, vocês vão observar que o Dudamel, ele não se volta para o público, ele humildemente entra no meio da orquestra e se retira e deixa que a orquestra receba os aplausos. Depois ele volta e agradece também. Então, uma belíssima apresentação. Vamos nos concentrar para observar todos esses detalhes fantásticos do intermezzo da cavalleria rusticana.